Ou seja, falar qualquer um fala, até papagaio, mas se comunicar nem todo mundo consegue. 60% dos empresários têm dificuldade dentro do processo da gestão porque não sabe se comunicar com seus liderados. Genial isso, é um baita do mercado. 70% da população brasileira tem dificuldade de falar em público, 85% mundial. Falei, cara, é um baita do negócio. Cara, ela mudou a história da minha vida num todo. Eu até tenho uma tatuagem, porque a Vox mudou a história da minha vida. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Negócio. E hoje, Marcos, nós vamos falar de um assunto. Primeiro, vamos sentar aqui, como sempre, né, como alunos. Com certeza. Porque hoje o papo vai ser importante, o papo vai mexer com a sua comunicação, mexer com você. E só para vocês entenderem uma frase, eu acho que ele nem sabe dessa frase que eu captei dele. Eu tive a honra de participar de uma palestra com ele e uma frase que me impactou muito, que vou ler para vocês. A frase diz assim, ó: todos sabem falar, mas poucos sabem se comunicar e menos ainda sabem se comunicar com assertividade. E dá só uma olhada no currículo do cara e vocês vão entender por que eu tô aqui como aluno, Marcos. Dá só uma olhada. Ó, o nosso convidado de hoje, ele é diretor franqueado da Vox2U, a maior escola de comunicação e oratória do Brasil, com mais de 85 mil alunos. Ele é coach, palestrante, analista comportamental, especialista em PNL e inteligência emocional, liderança e transformação de profissionais através da comunicação, esposa da Natália, pai dedicado do Luca, do Mateu e do Arthur. E hoje é com muita honra que eu convido aqui para essa mesa para bater um papo. Seja bem-vindo, meu amigo Leandro Ferrari. É isso. O cara me deixou na situação, hein? O cara me colocou, a régua subiu aqui, cara. E hoje vai ser bacana, Marcos, porque é algo, eu acho que todo empresário, né, Leandro, precisa disso. Uhum. Né? Nós começamos uma carreira e uma das maiores habilidades, eu acho, que eu tenho. Cada dia que eu tenho me debruçado sobre isso, estudado, e quando eu vi sua palestra, eu vi a importância de você ter uma comunicação assertiva, né, Marcos? Cara, e dentro da empresa também, tipo, você não tem comunicação, não tem unidade, né? Exatamente. Isso é bíblico. Então, um dos maiores desafios que o empresário tem por passar por esse processo de multigerações é isso, é levar uma linguagem, uma comunicação no qual os representantes ali, o pessoal, os colaboradores, entendam aquilo que ele quer passar. Sim. Na verdade, até dando um adendo do que vocês falaram, hoje, até o LinkedIn fez uma pesquisa ano passado, o Isto É também fez. Hoje, a comunicação mais requisitada do mercado é a comunicação. É a mais requisitada, a mais. Aí vem a inteligência emocional, a questão da tecnologia, o conceito da liderança, mas é a habilidade mais requisitada. E hoje, Marcos, 60% dos empresários têm dificuldade dentro do processo da gestão porque não sabe se comunicar com seus liderados. Aí o cara fala, mas como assim o cara não sabe? O processo dele, ele que criou, tá, mas ele não entende o interlocutor, ele não entende o funcionário dele. Ele não consegue compreender o que o funcionário dele não compreende nele, e aí não consegue multiplicar porque ele não entendeu nem qual é a ideia que o cara falou. Então a comunicação, ela é distorcida dentro do processo da gestão. Tanto que um dos maiores desafios na gestão é dar feedback assertivo. A gente vem falando muito isso, né? As pessoas têm maior dificuldade de dar feedback, a maior dificuldade do mundo. E aí, por que você tem dificuldade? Quando eu não sei entender o interlocutor, eu vou falar um monte de coisa que eu imagino que seja, mas o cara continua sem entender. Não é nada relacionado. Nada. E aí, por exemplo, vem essa questão que você falou da frase aí. Ou seja, falar qualquer um fala, até papagaio, mas se comunicar nem todo mundo consegue. E aí o interlocutor fica vendido nessa parte, né? Cima disso. Leandro, cara, e assim, só pra gente entrar e te conhecer um pouquinho mais, me conta aí de onde nasceu essa paixão e como despertou isso, porque primeiro nasce uma paixão de você querer fazer isso. Sim. E depois você, entendendo essa paixão e vendo que é muito importante, como surgiu esse propósito de você querer que os outros empresários, que as pessoas se comunicassem bem, né? Da onde nasceu isso? E quanto tempo faz que você está nessa carreira? Perfeito. Na verdade, fala que a dor do parto eu acho que não foi o meu nascimento, mas a dor do parto é que veio para essa dor de eu vir para essa área. Resolveu para você. Exatamente. Em 2018, eu me encontrei numa crise existencial, a famosa crise dos 30. Falou, e aí, cara, quem que eu sou, o que que eu tenho? Já tinha trabalhado, eu já trabalho no comercial há muitos anos, sou ex-militar, saí do militarismo e fui trabalhar na parte comercial.
E eu ficava me pegando, cara, por que que eu não me realizo? Desde os 8 anos de idade eu trabalho, sempre fui comprometido, sempre fui me dedicado, mas por que que eu não conseguia romper? Trabalhei em 2 multinacionais, na Nextel, trabalhei na última na PepsiCo, e aí em 2018 eu entrei nessa crise mesmo. Falei, cara, eu não me sinto um cara realizado, eu não sei o que fazer, eu não sei como gerar essa sede de conquista. E Uhum. aí eu decidi que em 2019, né, não foi na virada do ano, aquele negócio que agora eu vou cuidar, vou não sei o que, vou estudar, mas eu decidi que 2019 seria um ano um ano sabático de desenvolvimento. Falei, eu não Uhum. posso ficar sem trabalhar porque eu tenho família para sustentar, sabático, mas vai ser um ano de investimento. E aí eu comecei a procurar esses mecanismos de desenvolvimento pessoal. Eu já tinha feito um curso de terapia sistêmica, fiz formação, fiz curso de inteligência emocional, mas ainda não era a pegada. E aí, 2 amigos meus estavam fazendo curso de oratória, me chamaram para conhecer. Eu até brinquei, falei, pô, mas falar, né, cara? Falar, eu já trabalho Já com isso, falo. já uso isso. Aí os caras falaram, não, vai lá para você entender. E eu me comprometi que em 2019 eu estaria dando atenção às coisas e ia parar de falar não, porque às vezes a gente fala não para as coisas sem entender o porquê das coisas. E aí, quando eu fui conhecer a metodologia, me encantei, cara. Primeiro, pelo próprio processo, os caras vieram, ó, são mais de 80 técnicas, são 150 dinâmicas, trabalha PNL, inteligência emocional, trabalha coach, trabalha conceitos de programação, um monte de coisa, feedback de atuação. Falei, pô, é legal a metodologia. Aí já fiquei sabendo que o Eike Batista fez. Hum. Falei, aí fiquei sabendo que o Jorge Paulo Lema fez. Falei, uns caras desses não ia fazer um Um curso numa negócio à escolinha toa, né? qualquer. Só que foi um tapa na minha cara, porque eu falei, pô, os caras nessa magnitude que eles têm, Uhum. nessa proporção como empresários, né, na idade dos caras, e os caras ainda têm buscado se desenvolver, e um porcariazinho desse daqui querendo que a vida fosse bem sucedida sem investir, e aí eu falei, cara, vou me empenhar. E aí acabei entrando para conhecer o processo, uma metodologia fantástica, transformacional, mas quando eu entrei em 2019, a escola era pequena ainda, tinha 12 unidades. Ela já era conhecida pelo Jorge Paulo Lema, Uhum. Eike Batista, o CEO do XP Investimentos também fizeram. E ela veio de uma dor dos empresários, que foi aonde eu comecei a entender esse know-how. Porque o CEO, ele dava treinamentos de in-company. E aí ele começou a ver no processo da gestão que os empresários tinham dificuldade de se comunicar, tinham dificuldade de criar esses conceitos de ideias. Aí foi onde ele criou a escola. E aí eu falei, cara, genial isso, é um baita do mercado. 70% da população brasileira tem dificuldade de falar em público, 85% mundial. Falei, cara, é um baita do negócio. E aí na hora que eu vi a metodologia, o que que as ferramentas traziam, quem que fez o curso, falei, quero entrar nesse negócio. Aí acabei entrando, eu me tornei Foi logo consultor. de cara, assim, opa, isso aqui que eu quero. Cara, eu achei interessante a proposta, achei muito interessante. E aí nessa que eu achei a proposta interessante, com 2 meses eu já comecei a ver muito resultado. Muito. Eu achei louco, assim. Eu falei, caramba, que loucura que é essa? Tô começando a colocar tudo em ideia, vendo o resultado de um monte de aluno também. E aí eu recebi um convite para trabalhar como consultor. Eu dei uma regredida na minha questão profissional, Uhum. mas eu entendi. Eu falei, cara, eu tô regredindo como Tá profissional, dando mas um eu tô passo para aprendendo trás como para. profissional. E aí eu vim aprender, e aí com esses 2 meses foi fazendo muito sentido, comecei a trabalhar, aí com 3 meses eu assumi a gerência da unidade. E aí, continuando trabalhando dentro do processo, com 8 meses eu assumi a direção da unidade. Falei, ô, a metodologia funciona, né? Eu vendo as coisas acontecer. E aí, nesse meio termo, começamos a gerar uma possibilidade de sociedade. E aí veio pandemia, a gente se manteve firme. Quando deu no final de 2020, eu me desliguei desse franqueado, devido a algumas circunstâncias, e aí recebi um convite em 2021 para se tornar franqueado na Vox também, dentro de uma outra unidade aqui em Uberlândia. E aí foi onde começou a nossa história. Com um ano depois eu acabei aderindo o direito da outra unidade. Hoje são quase 5 anos aí dentro do processo, já são 5 anos, vai fazer 6 anos. São mais de 4 mil alunos só na unidade aqui, dentro dessas 85 mil. Hoje são 205 unidades, acho que cresceu Caramba. bastante, né? Nossa, pensa. 205 unidades, a gente está entre as 5 melhores aí a nível nacional, nosso corpo pedagógico em primeiro lugar. E estamos aí, cara, batalhando, correndo atrás do pão de cada dia, mas numa missão, que é transformar a vida das pessoas através da comunicação, o conceito de transmitir as ideias com assertividade, com clareza, de potencializar resultados, dar uma voz para as pessoas. A gente costuma dizer que é Isso. dar uma voz para as pessoas. Leandro, eu quero te fazer uma pergunta. O que a comunicação mudou na sua vida?
Cara, ela mudou a história da minha vida num todo. Eu até tenho uma Eu vi tatuagem, aí. porque a Vox mudou a história da minha vida. Mudou a história da minha vida profissional, mudou a história da minha vida como pai, como marido, mudou meus relacionamentos interpessoais. Eu entendi nesse processo que a Vox dá uma voz para você, que eu falei, cara, eu tinha muitas ideias, muitos sonhos, muitos objetivos. Eu tinha muitos ideais, mas eu tinha dificuldade de expressar, de passar ou vender essas ideias, literalmente. Entendi. E aí, com as ferramentas e as habilidades, eu consegui colocar isso em evidência. Eu consegui mostrar o que eu era, eu consegui potencializar e trazer como resultado o que eu era. Então, ela é de suma importância, porque você pode saber tudo, Marcos. Você pode ser um PhD, você pode conhecer de tudo quanto é coisa, mas se você não souber passar o que você tem, é a mesma coisa que não Não souber saber nada. nada. Se você Essa é sabe pior, tudo, né? mas não ensina o que você sabe, é a mesma coisa que não saber nada. Porque as pessoas, o interlocutor, ele continua sem saber. É aquele embriagado de informação. Exatamente. Obesidade de Obesidade conhecimento é de o que conhecimento. mais tem. E aí, e hoje é uma dor. Eu me deparo com muitos alunos, muitos. Chega a gente que já chorou na minha mesa, nas reuniões, porque a gente faz uma entrevista mesmo, para saber se faz sentido para a pessoa. Não é, eu não vendo curso. Eu trago um processo de transformação. Esse é o Sim. diferencial da Vox. Então, nós fazemos uma reunião exclusivamente com cada pessoa para entender as dificuldades, os medos, as inseguranças, o porquê ela não consegue expor o que ela é. Entendendo, nós falamos sobre a metodologia, sobre as ferramentas e no que ela vai potencializar. Se fizer sentido, nós vamos ver qual o melhor meio, que são vários modelos que a gente desenvolve. Certo. Qual que é o melhor modelo? Qual que é o melhor meio do perfil da pessoa? Se não fizer sentido, a gente descarta. Não a pessoa, a gente descarta o mecanismo de ter ela lá na Vox e a gente direciona para um outro curso. Porque o intuito é trazer a ferramenta exata, a ferramenta que o cara precisa. Porque, cara, vender curso qualquer um vende, a internet vende, muitos caras de internet aí vendendo gato por lebre. Esse não é o forte da Vox. Hoje nós somos a maior referência na América Latina por esse respeito, essa assertividade e essa coerência de uma comunicação clara, objetiva na vida dos nossos alunos ou possíveis futuros oradores, né? Em cima disso. É uma coisa, e vocês já estão percebendo, eu gosto de ir fazendo uma junção, Leandro e Marcos, e você vai entendendo, o nosso papo aqui é para falar sobre o sucesso de empresários, e uma das coisas, Leandro, que para mim, toda vez que eu sento nessa cadeira para falar, para bater esse papo, eu entendo muito isso. A primeira coisa é você entender quem é você. Sim. Aí as pessoas falam assim, foi muito rápido. Eu acho que tem amigo seu, Leandro, fala assim, Leandro, mas foi muito rápido, porque você pega 2019 a 2021, logo aí depois da pandemia, você saiu de um consultor para um diretor franqueado, Sim. mas deu para entender, né, você falando aqui para nós, primeiro ponto foi o ponto que você encontrou, que o Leandro encontrou, foi é isso de fato que eu quero. Uhum. De você conhecer não só a Vox, Sim. mas conhecer o Leandro. E através dessa ferramenta a Vox, que é o que você falou que você tem tatuado e que a Vox mudou a sua vida. Então, para você, meu amigo empresário que está ouvindo isso, para você que tem o desejo de fazer alguma coisa, primeiro entenda quem é você, aonde você está e para onde você quer ir. Aí você vai encontrar a ferramenta certa. Então, Leandro, cara, é incrível ver essa história. Uhum. E você falou de seus alunos, e tem algo, Marco, que para mim mexe muito, que vai contar a história. Cara, você 4 mil alunos. Você lembra de alguma história de um aluno seu que chegou totalmente travado e hoje, lógico, não precisa citar nome, mas se você quiser, né? Que vai bater papo. Eu senti. Case de sucesso. Porque quando você faz com você, é muito bacana. Mas quando você consegue transmitir isso para outra pessoa e você consegue ver o resultado dessa pessoa, cara, eu acho que assim, cara, aí é mais uma confirmação de Deus, É né? impagável, cara. Você tem Impagável. alguma história que você se foi impactante, você vai lembrar e se você pode contar para nós aqui. Cara, são muitas, Pode ser só muitas. 3 mil. Mas são muitas, são muitas. Mas tem muito caso, por exemplo, hoje, pra vocês terem noção do tanto que isso é forte, o tanto que a comunicação, o mecanismo impacta, nós já pegamos casos de alunos que chegou lá sem terminar o segundo grau, para não ter que fazer uma faculdade, para não apresentar no TCC, para você ter uma noção. Caramba. De pessoas que deixaram de ganhar salário de 20 mil reais porque teve medo de se fazer uma apresentação de conteúdo para os diretores. E a maior loucura, sabia de tudo. E a maior loucura, o diretor falou para ela e falou, ó, eu vou até contar esse caso, é muito louco. Chegou uma das alunas e falou, ó, a minha pergunta é, o que te traz a fazer um curso de oratória? O que te impacta? O que te incomoda na comunicação? Ela falou, Leandro, eu não aguento mais perder a oportunidade.
Falei, então me fala mais um pouquinho sobre isso. Ele falou, ó, eu sou servidora pública, Uhum. já trabalho há 12 anos e recebi um convite para trabalhar no cargo de gestão. Pois bem, como eu sou servidora, não poderia ser direcionada, ia ter mais um processo seletivo com mais 5 pessoas. Uhum. No dia eu simplesmente não fui. Simplesmente não fui, por medo de me apresentar, de errar nos conteúdos e ser julgado. Um dos diretores depois chegou em mim e falou: Ó, eu vou falar isso para você para que nunca mais na sua vida você perca a oportunidade. Se você tivesse, fulana, vindo aqui e errado de propósito, você teria o cargo. Porque nós te conhecemos, sabemos do seu Olha resultado, só. do seu histórico, da sua responsabilidade, só que a gente precisaria colocar você junto a outras pessoas e aquele que se posicionasse mais, mas você era uma carta marcada. Só que você simplesmente não veio. E até nos prejudicou que a gente teve que dar oportunidade para uma pessoa que a gente não queria. Mas você deixou de vir. Ou seja, ela deixou de ganhar um salário de 20 mil reais pelo medo de se posicionar. Teve um outro caso também, Caramba. de uma outra menina que trabalhava há 15 anos num grupo muito forte aqui em Uberlândia. E a menina, cara, tinha um potencial, tinha publicidade e propaganda de formação, curso de administração de formação, curso de inglês, espanhol. E o mais louco de tudo, era treinadora no grupo. Só que ela queria ser coordenadora. E ela não conseguia se posicionar, não conseguia vender as ideias. Até falou para nós: ah, eu vou fazer uma terceira faculdade, processos gerenciais. Falei: ó, não é sendo pessimista, você pode fazer 10 faculdades. O seu problema não é técnico, o seu problema não é conhecimento, até porque você já está há 15 anos na empresa. Só que 11 anos tentando passar no processo, existe alguma coisa, e essa coisa é você não saber se vender, se posicionar. Porque eu brinco, né? Muda a mesa, muda a cadeira. Uhum. Às Claro, vezes, com quando você certeza. for para esse lado aqui, a conversa é É outra, o diferente. posicionamento é outro, a tua postura é outra. E você não consegue se vender. Treinamos ela, 7 meses depois ela passou no processo seletivo, se tornou 7 meses. coordenadora. Então, assim, são ferramentas e habilidades, porque as pessoas têm muitas qualidades, elas têm muitas coisas boas. O que que impacta? Não saber se posicionar, não saber vender bem essas ideias, não saber transmitir. Uhum. O Mark diz que quem não é visto não é Não lembrado, não é isso? lembrado. Isso. Eu dou uma pincelada um pouco a mais. Adianta você ser visto, mas não ser percebido? Então tem pessoas que elas são vistas, elas estão ali, mas elas não são reconhecidas pelo que ela tem de melhor. Elas não são reconhecidas pela qualidade que ela tem. E aí, por exemplo, a comunicação, ela vem muito forte sobre isso. E quando eu consigo passar uma informação para a pessoa, eu consigo transmitir, opa, peraí, o Marcos tem um conteúdo, o Alex é um cara que tem algum diferencial. Às vezes era a peça que faltava dentro do mecanismo. Eu trabalhei numa empresa quando eu era muito novo, e veio muito aquém isso daí. Uhum. O cara morou fora durante muitos anos em Londres, então um cara que falava fluentemente o inglês. E aí eu trabalhava numa multinacional de grãos. E aí, cara, acho que o intérprete no dia ele não pôde estar presente. E os gringos estavam lá rodando, né? Essa multinacional. E acho que o povo tudo perdido, falando aquele inglês do básico, do básico, do básico, no feio. Surgiu lá um bafafá de um cara, você conhecia alguém que falava o inglês, que realmente era fluente. O cara tava lá trabalhando como separador de carga. E aí, Se cara, foi posicionou. convidado, ele se posicionou porque ele falou, eu faço. Nos posicionamentos dele pegou e foi. Esse cara transitou durante todo aquele ambiente com os gringos. O que que você acha que aconteceu com esse cara? Ele já não ficou mais na posição de separador de carga. Aí ele se tornou um cara que estava ali entre os líderes sendo fluente. Porque o cara foi percebido. E isso eu nem tinha feito comunicação lá atrás, mas olha como que faz muito sentido quando você sabe se posicionar, mostrar o que você tem, transmitir o que você é e o conteúdo. Aí você chama atenção. No meio corporativo, cara, todo grande empresário gosta de conversar com gente inteligente, Sim. com gente que tem conteúdo, com gente que agrega. Por quê? Eu até brinco. O dono de empresa, ele sabe onde estão os problemas. Ele sabe quais são as situações que impactam dentro da empresa dele. Só que o funcionário chega só para trazer problema, falar de coisa ruim. Não, ele quer pegar o Marcos da vida, o Alex da vida, que traz a solução, que o cara assume a autorresponsabilidade, vende uma ideia de solução, e aí o cara vê isso daí, você acha que ele vai fazer o quê com você? Só que, infelizmente, as pessoas tendem a usar mais do processo de reclamar, de não querer resolver, de não assumir a responsabilidade. Então, eu falo, cara, que a comunicação ela transforma, ela salva, ela potencializa e ela realmente dá a voz para quem precisa ter essa voz. Porque se você souber tudo, como eu disse, mas não saber passar o que você sabe, é a mesma coisa que não souber nada. Então é fundamental. E é treino, cara. É treino. Tem muita gente que acha que quem é articulado, que fala pra caramba, é Vai comunicador. lá uma vez e pronto. Nem sempre, tá? Até porque
dentro de uma métrica que a gente tem de estudo, a fala representa a menor parte da comunicação. Comunicação não 7%. verbal, ela fala muito. 7%. 7%. Então tem gente que fala pra caramba, mas não fala nada. Já viram? Aham. Às vezes um treinamento, Já às vezes uma vi. palestra, às vezes uma pessoa que você conversa com ela, ela fala um monte de coisa, mas não fala nada. Então é 7% só. 93% da sua comunicação ela é não verbal. Seu corpo não fala, ele grita. 55% ela vem da comunicação dos gestos, das expressões, da postura, do contato visual. 38% da sua dicção, sua modulação de voz, a forma como você gesticula, ela agrega do processo do seu posicionamento, e aí 7% só é o que você transmite. Aí eu brinco, né? O cara tem 7% de chance de acertar, 93% ele erra, ele não vai conseguir. Não vai Ele pode conseguir. falar o que for que ninguém vai Não entender. acerta nunca, né, Leandro? Vai ser anotado. É. E uma das coisas que para você que está nos ouvindo aí, para você que está nos vendo, entenda isso. Entenda que as oportunidades, nós vimos falando isso muito esse ano, Leandro. O ano passado nós tomamos uma decisão. Ano passado nós sentamos aí, o Marcos, e nós sentamos e falamos assim, cara, dezembro, qual que é a decisão que nós vamos tomar? A maioria dos nossos clientes estavam parando, vamos entrar em férias, férias coletivas, e nós olhamos um para o outro e a não verbal falou, né? Nós não precisamos falar nada e nós tomamos uma decisão assim, cara, nós não vamos parar em dezembro. Legal. Nós vamos para cima, vamos estudar, vamos entender nossos clientes. E é uma das coisas que você que está nos acompanhando e você está ouvindo isso, entenda que as oportunidades elas vão chegar, mas você tem que estar preparado. Exatamente. Você tem que estar posicionado no momento certo. Porque são ondas de rádio, eu vejo que está o tempo inteiro ultrapassando o nosso corpo. Mas a hora que você sintoniza a rádio correta, você consegue entender aquela comunicação e aquela oportunidade vai cair no seu colo. Mas a mesma velocidade que ela cai, ela pode ir embora se você não estiver preparado. Leandro, e eu sei que tudo isso, cara, além de você ter essa pegada muito forte do querer, eu sei que tem algo a mais. Você atribui todo o seu sucesso, além de ser a sua vontade, o seu querer, mas você entende isso como um chamado, como algo de Deus para você, para que você possa destravar as pessoas? Cara, isso completamente. Eu entendo que nós aprendemos para contribuir, nós aprendemos para multiplicar. Porque adianta eu saber de tudo e não ensinar o que eu sei? Até porque até dentro da própria linguagem de aprendizado, quanto mais você ensina, mais você aprende. Sim. Então aquela pessoa egoísta, por exemplo, que tende a ficar retendo informação, eu falo que até o mercado de hoje já vai estar consumindo ela. Porque foi feita uma pesquisa também que 9 a cada 10 pessoas que eram convidadas, eram requisitadas pelo seu seu perfil profissional, hoje são demitidas pelo seu comportamento. Então, por Exato. exemplo, a pessoa sabe de tudo, ela conhece de tudo, ela é um puta de um profissional, tem muito resultado, só que ela não sabe multiplicar o resultado que ela tem. Adianta para a empresa? A empresa precisa de 10 caras desse jeito, as empresas crescem. E aí o cara não ensina. Aí, infelizmente, eu falo que aí vem da inteligência emocional, o medo de ensinar o outro e o outro ser melhor do que ele. Eu brinco que o discípulo jamais será porque é maior do que o mestre. Só que o cara fica com medo do cara ser melhor do que ele. Aí eu costumo dizer, ninguém é melhor do que ninguém. Você é melhor do que a ação do que o outro. Você é melhor do que uma função do que o outro. Nunca é melhor do que o outro. Até porque você é bom porque esse outro te ensinou. Então não tem que ter medo de ensinar, não tem que ter medo de multiplicar. Mas é um propósito. Você Exato. contribuir com pessoas, igual a Vox, ela me dá esse propósito de missão mesmo. Eu falo que é um chamado. Porque eu falei, cara, eu tinha uma dificuldade de me posicionar, eu tinha uma dificuldade de mostrar quem eu era, eu tinha dificuldade de construir as minhas ideias e transmitir essas ideias. E aí foi me dada essa voz, foi me dada essa condição. E aí eu falei, o porquê não? Então, eu sempre fui apaixonado pelo processo. Mesmo como funcionário, como consultor, eu já atendi cliente 1 hora da manhã, cara. 1 hora da manhã. E no outro dia eu ia estar 7 horas na empresa e feliz. Dizem, né, que quando você trabalha com o que gosta, você não trabalha. Então, eu não me sentia que eu trabalhava. Falei, cara, entra no meu propósito de missão, que é transformar vidas. Entra no meu propósito de missão, que é ajudar pessoas. Entra no meu propósito de missão, que é mudar a história dessas pessoas. Só que isso também mudando a minha história, me trazendo condição financeira e entendendo esse mercado. Cara, a pandemia trouxe uma visibilidade gigantesca sobre isso. Eu Sim. até já fiz algumas palestras falando qual o importante que você é dentro da empresa, a ponto da empresa não te mandar embora. Eu falei, ó, as empresas, algumas estão fechando, é uma situação, mas algumas estão abertas
e nessa que elas estão abertas, elas estão mandando algumas pessoas embora, mas estão retendo outras. Qual a diferença que essa outra pessoa não foi mandada embora? Porque ela é essencial dentro da empresa. Então, eu falei, cara, eu preciso ajudar esses empresários, eu preciso contribuir. E aí, tanto que eu falei, ó, foi mudada a história da minha vida aqui em Uberlândia. Eu sou paulista, mas moro aqui, já sou meio mineiro. Eu brinco que eu só não como trem, não falo ai, não é por preconceito nenhum, porque eu sou apaixonado por Minas. Mas eu falo, cara, às vezes a cidade ela me acolheu. Eu amo o processo da cidade. Cresce pra caramba, é assustador. Eu falo, cara, como Uberlândia cresce, como Minas é gostosa de se viver. E eu falei, cara, eu preciso contribuir com essa terra, eu preciso contribuir com o que foi feito comigo, eu preciso retribuir aquilo que foi transformado na minha vida. E aí eu falo, quantos líderes, quantos empresários, quantas pessoas aí com grande potencial não conseguem se posicionar, não conseguem vender sua Sim. ideia. E aí eu tenho esse conteúdo, não é pelo dinheiro. Obviamente, eu preciso, porque nós temos uma estrutura, nós temos funcionários, e é o meu propósito de missão hoje eu ajudo outras famílias através do que eu tenho no empreendedorismo, mas é dar uma voz e fazer com que as pessoas realmente consigam ser reconhecidas, tenham melhores resultados e sejam felizes. Seja no casamento, que já teve casamentos sendo restaurados por causa da comunicação, já teve relacionamentos de pais e filhos sendo restaurados por causa da comunicação, teve conceitos, ó, a gente está falando aqui de potencialização, a gente tem aluna com 17 anos que abriu empresa. Isso Nós é. temos jovens entre 21 a 26 anos que abriram duas empresas. Pessoas que subiram 3 cargos em menos de um ano. Estava tentando há 11 anos passar em processo seletivo para coordenação e não conseguia. Passou. Já formamos juízes. O cara que queria ser juiz era o sonho da vida dele e tinha dificuldade de passar na sustentação oral. E passou depois que fez 3 meses de processo. Caramba. Cara, isso é impagável. A gente vê o resultado na vida das pessoas. Isso é Impagável. impagável. O dinheiro é uma consequência, mas eu faço de coração. Poder olhar para a pessoa e ver as dificuldades dela e saber que você tem ferramentas e habilidades que vai virar essa chave e vai mudar o resultado dela, você marca a vida da pessoa. E você faz história. Esse é o legado que eu queria deixar. Essa história que eu estava lá atrás em 2018, me perguntando por que que eu não era realizado, qual era o meu chamado, que era, o que eu estava aqui, que legado que eu ia deixar. E aí eu me encontrei no processo da Vox e isso é uma missão, cara. Eu brinco que é uma missão muito gostosa, tá? Porque transformar vidas é uma dádiva, cara. É impagável, é impagável. É. Cara, e sabe que eu fico vendo você falar dessa paixão, e é bacana, e é gostoso, né? Quando nós sentamos aqui para falar com empresários, não tem como, Leandro, não tem como nós sentarmos aqui porque nós vivemos isso. Sim. Nós somos apaixonados pelo que nós fazemos. E quando você senta e você vê o sucesso disso, mas sabe outra coisa que eu acho que é muito importante e eu gosto muito de saber, e assim, no meu coração já tem a frase e já tem a resposta, mas qual que é o papel da Natália e dos meninos aí nesse sucesso? Cara, fundamental. Assim, quando foi para mim tomar a decisão de entrar na Vox, Uhum, curricularmente, eu já tinha um currículo até interessante. uhum, E aí eu me peguei entrando numa empresa que ainda não era tão conhecida, tinha 12 unidades, mas eu precisava me reencontrar como profissional, como pessoa. E aí conversei com a minha esposa, falei, ó, tem um processo de um curso, de um treinamento, e eu acho que vai ser fundamental. Nesse meio termo, junto ao apoio da minha esposa, também tem as questões dos meus filhos, porque eu lido diretamente com uma comunicação e eu preciso entender os meus filhos. E ainda tem algo em particular que ainda é até mais essencial, que é o caso do meu filho Mateu do meio, né, que ele tem paralisia cerebral e ele não fala. Então, na minha convivência com ele, eu tinha que aprender a lidar com o que ele me transmitia. uhum. E aí o curso, ela vem de muito encontro com isso, porque a gente fala mais da parte não verbal. Então eu entendo hoje tudo, a minha esposa também, e nós entendemos tudo que o meu filho transmite mesmo sem falar um A. Sem falar um A. Isso já era impagável. Só que isso também mudou junto ao meu conceito do meu primogênito, Pedro Luca, Uhum. de entender a verbal dele, na não verbal dele, de entender o que que ele pensa, o que que ele quer. Ele pro irmão. Ele por irmão, o cuidado com o irmão. Ele teve que abdicar muita coisa da infância dele, porque ele também não esperava, e com 1 ano e meio, o moleque tem um irmãozinho que veio com um monte de situações, um monte de particularidades, e tinha uma atenção dos pais muito ligada ali, e aí eu tendo que aprender a lidar com as comunicações que ele transmitia para mim, eu falei, opa, peraí, eu não posso deixar meu filho aqui.
eu preciso estar com ele. Então, por exemplo, eu saía individualmente com ele, ia pro shopping só com ele, para mostrar a importância dele, mostrar a presença para ele. E aí, nesse meio termo, depois veio a Rapinha de Tacho, né? Veio o Arthur, que também veio para encantar. E aí eu falei, cara, agora vem um desafio maior, porque quando veio a gravidez da Natália pro Arthur, eu falei, meu Deus, e aí, como é que vai ser? Porque a gente tinha, cara, muitas situações vindas do Matheus, muitos medos, muitas inseguranças. Falei, já tem essa demanda com o Pedro, a demanda de necessidade com o Matheus. E aí, como é que a gente vai lidar com o Arthur agora? Mas, cara, a comunicação foi essencial. Da minha Bacana. conversa com a minha esposa, da gente saber dialogar em alguns processos, da gente saber dar atenção nos detalhes com eles, e até também dentro da própria questão da compra da Vox. Porque nessa transição de 2019, aí depois 2020, com a pandemia, aí veio essa situação de 2021. 2020 que o franqueado não cumpriu com aquilo que a gente tinha como um processo de sociedade. E aí eu me peguei, falei, caramba, nadei, vou morrer na praia. E a minha esposa, ela fez uma pergunta uma vez, ela, por que que você faz tudo isso que você está fazendo, por exemplo, mesmo sem ser dono, mesmo sem ganhar da forma que é para você ganhar? E aí eu falei um dia para ela, falei, ó, eu estou aprendendo tudo que eu tenho que aprender para na hora que nós formos donos eu saber como fazer. Tá, vou te fazer uma pergunta. Porque você vem do cargo de coordenador, certo? E quando foi que você teve essa comunicação com você mesmo interna e falar assim, eu vou ser dono? Porque tem que ter uma disruptura. Sim. Porque pelo que você me falou, você nunca tinha sido empresário. Uhum. Você sempre trabalhou em grandes empresas. É um formato totalmente diferente, que a gente Sim. sabe que ser empresário no Brasil, na situação que a gente está, não é fácil. Como Elon Musk, é igual comer vidro, né? Mastigar vidro. Então, quando foi que você teve essa disruptura? Eu Uhum. quero ser. Foi pela paixão da Vox ou pela liberdade que você tinha, pela mudança que você teve? Você falou assim: não, olhei para dentro de mim, comuniquei comigo mesmo. A partir de agora, eu vou me posicionar para me ser dono do negócio. Sim, eu até eu já tive uma barbearia, mas ela veio pela necessidade, porque como eu trabalhava viajando muito, quando veio a questão da gestação da Natália e nós descobrimos a questão do problema, que era a questão do Matheus, eu falei, eu não posso mais viajar, eu preciso ficar aqui. Quando ele nasceu, da mesma forma, ficou 2 meses e meio na UTI, enfim, eu tive que fazer algumas mudanças na minha carreira, porque eu não podia ficar viajando mais. Então eu falei, eu vou fazer um curso, fiz o curso de barbeiro, fiquei trabalhei 4 anos e meio. Acabei montando uma barbearia, mas não era a minha pegada ainda. Mas Eu gostava, operacionalizava, fazia gestão. cortava lá também, fazia gestão, tinha pessoas, mas era legal, mas não era o que me realizava, não era. E aí foi aonde, quando eu saí para trabalhar na PepsiCo. E aí eu fui trabalhar na PepsiCo, fiquei durante um processo de um ano como coordenador de merchandising. Ainda não era o que eu tinha como chamado. E aí acabou que eu saí em outubro de 2018 e foi quando eu falei, cara, eu preciso me encontrar. Eu preciso entender. E aí, quando eu fui fazer o curso, isso começou a mexer muito comigo, o processo do curso. Quando eu comecei a trabalhar, a franqueadora, a Vox, ela tem essa metodologia de também treinar as pessoas para serem líderes, gestores, donos dos seus negócios. Então, que 20% dos franqueados vieram desse processo de consultor ou professor. Então, as pessoas vão se apaixonando e a Vox dá esse processo de crescimento, meritocracia. E aí, a Vox já trazendo essa vertente e tendo a possibilidade de sociedade, porque o franqueado ele tinha um outro negócio, ele mexia com eventos em São Paulo. Então, ele viajava muito e eu acabei tomando a frente do negócio sem ser dono. Eu era dono sem ser dono. Eu era dono sem ganhar como dono. Mas eu estava fazendo porque aquilo me cativava, aquilo me deixava envolvido. Quando veio essa disruptura dentro do processo, foi numa situação da crise mesmo. Por quê? Veio a pandemia. E eu segurei uma unidade, um cara de 23 anos, eu entendo as dificuldades, cara com 2 empresas, que não estava mais rendendo, não estava mais gerando negócio, eu imagino o tanto que o cara desesperou. Eu sou muito grato ao Rafael, que foi o antigo franqueado. Eu falei para ele, cara, você é quem me deu a oportunidade. Você foi a voz de Deus na minha vida, você foi uma ponte, e Deus te colocou na minha vida para me viver esse processo. Então, sou muito grato a ele. E aí, depois desse processo, que aí 2020 não foi honrado dentro do que a gente havia planejado, eu me perguntei, pô, nadei, vou morrer na praia? Mas aí eu parei e falei, não, peraí, eu aprendi o que precisava aprender. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar outros processos, eu vou dar treinamentos, eu vou dar palestra, vou dar consultoria, eu me formei para isso. Eu me capacitei para isso. Então eu vou fazer isso. Aí começou a virar essa chave de realmente, falei, não,
apesar que eu recebi um convite para trabalhar numa construtora, para ser um coordenador, mas lá era basicamente para trabalhar esse mecanismo, esse cenário. E aí, quando eu liguei para o CEO e falei, Luiz, não é o que eu quero, não é o que me chama a atenção, mas eu não tenho dinheiro para comprar a Vox hoje. Mas espera que daqui 2 anos eu volto aqui para comprar. E aí foi onde eu falei para ele, eu vou levantar esses recursos, eu vou levantar esse mecanismo, e aí eu volto. 5 dias depois, eu tinha arrumado um investidor, que eu estava fazendo uma reunião de falar sobre o processo do curso, sobre a transformação, ele se encantou, foi buscar conhecer o que que era a Vox, falou, cara, quero entrar como investidor dentro desse processo. E aí começou a nossa história aí, que ele entrou como investidor, e eu com know-how, eu com todo o conhecimento, com toda a bagagem, assumimos esse processo mesmo ainda no resquício da pandemia em 2021. Caramba. E os caras, você tá louco? Tá em pandemia, as escolas ainda não sabem se vai funcionar. Falei, meu irmão, é esse o momento. Porque se antigamente eu já sabia que a dificuldade do povo se comunicar era grande, imagina agora depois da pandemia. Agora vai Todo virar mundo uma dentro de dor, casa. vai virar uma doença. E eu falei, e agora é hora de negociar aluguel, agora é hora de negociar com a franqueadora, é hora de negociar os processos. E aí acabamos entrando. Acabou que esse cara que entrou como meu sócio, acho que ele meio que deu uma assustada com o mercado, porque a gente achou que ia voltar em fevereiro, não voltou, achou que ia voltar em março, não voltou, achou que ia voltar em abril, não abriu a unidade. Aí ele pulou fora, ele falou, não, não quero mais, não aceito viver isso, nem sei se vai dar certo, tô tendo alguns problemas. Aí eu me vi numa incógnita de novo. Caramba, entrei na errada de novo, cara, não é possível. Nadei, nadei e vou morrer na praia. E aí ele pegou e falou, cara, o que que a gente faz? Eu falei, você vai continuar com o seu processo. Ele tinha uma outra empresa há 20 anos na área da saúde. E eu falei, eu vou criar o meu processo, porque eu não tenho, meu plano A era esse. Aí eu fui para casa, pensei, avaliei, ele falou, pô, você não quer comprar? Eu falei, comprar como, cara? Eu não tenho R$ 1 que eu tinha de dinheiro, eu ajustei na saúde do meu filho. Mas aí eu parei assim, falei, me dá um tempo para pensar. E aí, cara, eu não sou religioso, mas eu acredito muito em Deus. Eu sou fiel ao Deus que eu sirvo. E aí eu fui conversar com Deus, né, cara? Falei, ó, Deus, é um propósito, é o que eu amo, é o que eu sei fazer de melhor, faz parte da minha missão. Eu vou fazer a maior loucura da minha vida, que é fazer uma proposta para esse cara. Se der certo, é porque é muito do Senhor, né? Se não der, cara, eu vou seguir minha vida. E aí fiz a proposta para ele, cara, só me dá um tempo para pagar. Eu só preciso de um tempo para pagar. E aí ele falou, beleza, vamos conversar sobre isso. Falei, mas eu preciso conversar com a minha esposa. E aí eu falei, ó, ela vai ser a voz de Deus da minha vida, né? Eu falei, ó, amor, eu tenho um desafio. É um valor gigantesco, é uma dívida gigantesca e eu não tenho R$ 1 para pagar. Mas eu sei o que eu posso fazer, a Vox me formou nisso, eu passei a sonhar com isso. E é a virada de chave que a gente precisa. Quando eu fui fazer o curso, eu fui para buscar essas bagagens. Eu fui para buscar essas ferramentas. Eu fui para buscar esse mecanismo de como me desenvolver como profissional. E aí a chave foi virada lá. Quando a chave virou lá, eu entendi que vem a oportunidade. Eu até faço uma pergunta na entrevista, falo para as pessoas, defina para mim o que que é oportunidade. Aí as pessoas ficam assim, oportunidade é correr atrás, é se esforçar. Eu falo, como? A oportunidade é eu adquirir isso, adquirir aquilo. E aí as pessoas têm O dificuldade de que é, falar. Alex? Por exemplo, como é que você definiria para mim a palavra oportunidade, Alex? Oportunidade, você falou dela aqui o tempo inteiro, e eu tô aqui pensando. Oportunidade é algo que transforma a sua vida de dentro para fora. Oportunidade é aquilo que você mesmo sem ter a coragem, você tem a ousadia de pôr o pé e Deus põe no chão. Legal, Oportunidade é saber que tudo aquilo que você está buscando fora, você aplica dentro e o resultado vem. legal. Então, é tudo isso que você falou aí agora, Tá cara. tudo certo, tá tudo certo. Eu Mas venho, ainda vou puxar um pouco. E eu você, venho, eu Marcos? venho Cara, eu vendo. resumo, quando o preparo encontra com a necessidade. Uhum. Ó, essa frase eu falo, sucesso acontece quando a preparação encontra a É, oportunidade. É estar preparado. Porque é muito louco, né? A gente, como porque se a profissional, pessoa não está preparada de um lado e a oportunidade chega, não vai vai ser para casar. ela. Porque é Isso mesmo. exatamente isso. Conecta. A gente Não quer ter, conecta. então Então, brinco, quando né? o A gente quer preparo ser encontra com a diretor da necessidade. empresa, a gente quer ser milionário, nós queremos adquirir tantas não sei o quê, mas você está preparado para isso? Eu brinco, se o cara não sabe lidar com o que ele ganha hoje financeiramente, como é que ele vai ser milionário? Não Se tem o como. cara não tem ferramenta e bagagem para ser diretor, por que que ele vai ser diretor? Se o cara não sabe fazer determinadas coisas, como é que ele vai ser colocado naquele lugar? Então, quando você se prepara, quando você se condiciona, quando você busca esses fundamentos, você cria a sua sorte.
você É isso cria mesmo. o seu ideal, você cria, aí cai no seu colo, o Alex até trouxe, cai no seu colo a oportunidade, porque você se preparou. Vamos dizer que foi sorte, né? Eles sempre falam isso, Eu né? falo que eu sou muito sortudo, tá? Cara, eu vejo, tipo assim, quer ver o negócio deslanchar, você tem um propósito por trás. Não quer dizer que o cara, quando ele tá muito preparado e é obstinado, Uhum. ele corre atrás, ele faz o negócio acontecer, que ele não vai ter sucesso. Ele tem sucesso. Uhum. Mas quer ver o sobrenatural agir, é quando você coloca o propósito no meio de Aí tudo. avança. Aí Entendeu? Aí avança vai embora. completamente. É porque aí o cara deixa de trabalhar só pelo dinheiro. Isso. O cara deixa de trabalhar só para querer se aproveitar dos outros. Tem uma frase que eu sempre falo: quando você para de correr atrás do dinheiro, o dinheiro ele vira magnético. É exato. Se a gente parar, isso é bíblico, né? É a raiz de todo mal. Se o cara for atrás só do dinheiro, ele se torna um cara escravo. Você falou um ponto interessante. Bíblia. Na Bíblia tem a passagem de Babel. Você conhece, né? E ela fala muito em relação à comunicação e unidade. Eu peguei isso, muito isso para mim. Legal. Então, era um propósito. O propósito estava errado, tá? Mas era um projeto muito bem sucedido. Era o maior projeto, foi o maior projeto que teve na Bíblia. Mas os caras erraram no propósito. Sim. Os caras queriam construir uma torre que ia até o céu. Então, enquanto a comunicação deles estavam ali em dia, todo mundo comunicando, falando a mesma língua, eles tinham unidade. Sim. Quando Deus viu que o propósito estava errado, que eles queriam construir a torre para engrandecer eles mesmos, o que Deus fez? Cortou a É, o ego comunicação. derruba, né? Não tem jeito. O ego por si Cortou a próprio comunicação derruba. e todo mundo virou estrangeiro. Pô, Então, por exemplo, até essa questão da autorrealização. Quando você vê, por exemplo, um aluno ser transformado e aí ele começa a adquirir os resultados, você pega agora, tinha um cara que está tentando não sei quanto tempo passar um processo seletivo. E aí o cara vai lá e conseguiu, porque você contribuiu. Você pega uma pessoa que queria melhorar a questão dos relacionamentos interpessoais dele. O cara não conseguia, você com os fundamentos, as ferramentas que você ensinou, ele foi lá e conseguiu. O cara foi lá e abriu 2 empresas, 3 empresas. Pô, isso é disruptivo. impagável. Esse cara Impagável. volta e te agradece? Ô louco, Né? ô louco. Chama para tomar um cafezinho, Isso cara. acontece. Eu falo assim, meu propósito, eu falo que eu brinco, falo muito para os meninos, para todo mundo lá, nós somos a luz no fim do túnel para muitas pessoas. Nós somos a luz do fim do túnel. Essa foi forte. Trazendo, por exemplo, biblicamente falando, a palavra de Deus fala que nós somos sal e luz no mundo. E eu falo, nós somos a luz do fim do túnel para muitas pessoas que estão desiludidas, que já estão, sabe, tristes, dominadas pelo sentimento da dificuldade, da escassez, dos complexos de inferioridade. Enfim, tem gente que tem muita bagagem, é um monstro, tem gente que tem grandes fundamentos, mas está frustrada porque não tem os seus resultados. E aí eu falo, quando você se torna luz e você mostra o caminho pro cara, e o nosso caminho é mostrar que existem ferramentas, que existe bagagem, que existe metodologia, que existe um processo, e aí você dá a ferramenta na mão, você ensina como ele faz, ele pratica como ele faz, e ele tem essa habilidade desenvolvida, não tem como o resultado não acontecer. Albert Einstein já dizia isso, a mente que se abre a uma nova ideia, ela jamais volta ao seu tamanho original, porque a mente se expande. E aí ele também traz que loucura é você querer ter resultados diferentes fazendo o que você sempre foi feito. Aí é uma insanidade. Então, quando você busca esses mecanismos, fundamenta isso no cara e ele vai lá e dá resultado, cara, é impagável pra gente. Ele pode não vir, Marcos, falar comigo, mas eu sei que o meu propósito foi cumprido Foi ali. cumprido. E ele pode não vir agradecer, e tá tudo certo. Eu sou desprendido disso daí, de ser bajulado, ou de precisar ser reconhecido. Eu sei que o meu galardão já está sendo ganho, porque a minha parte eu estou cumprindo aqui na Terra. A minha missão e o meu legado de transformar vidas, potencializar resultados, mudar a história de famílias, mudar a história financeiras, já está sendo consagrado. Cara, e quando Só você que vem, não e tem quando jeito. você acorda com essa frase dentro de você mesmo, nós somos a luz do mundo, é isso? Como que é que você Nós falou? somos luz no mundo. Luz do mundo. Luz no Para, fim do no túnel fim para as do túnel pessoas. para muitas pessoas, cara, isso te traz uma alta responsabilidade, uma força. Porra. Por isso que se torna impagável. É. Se torna É impagável. por isso não tem preço, né? Não Quanto tem. que ia tirar uma pessoa de um lugar e levar ela para 3, 4 patamares? Não tem Hum. preço. Leandro, e parece que não, né? Mas o papo, quando é bom, passa rápido, né? É Estamos rápido. aqui há 45 minutos, vamos caminhando aqui para o final. Uhum. Quais são os próximos passos do Leandro e da Vox? Cara, eu quero continuar evoluindo como profissional e eu não parei, eu continuo investindo em mim. Boa. Eu tive uma oportunidade de ter uma mentoria com o Eike Batista, ver a comunicação. A comunicação me proporcionou isso, que eu venho de uma família simples, uma família sem estrutura financeira, educacional.
E a comunicação me levou a sentar para ter uma mentoria com esse cara lá no Rio de Janeiro. Caramba. E isso é a força da comunicação, cara, são os meios. Como também Diego Ribas, Roberto Marques, já tive com o Zé Roberto, jogador da seleção. E aí, o que que eu acredito que a gente ainda vai viver dentro da Vox? Existem muitos meios. A Vox tem me formado e me capacitado para ser o cara que eu sempre quis ser. Uhum. Ela tem me formado para correr atrás e conquistar, chegar até onde precisa chegar. E eu trazendo essa frase também, eu falo: faça o que houver, continue respirando, porque alguém pode estar se espelhando em você. Nunca pare, alguém pode estar se espelhando em você. Então eu não vou parar. Esse é meu propósito de missão. Vou continuar crescendo, independente das lutas que eu tenho em relação à questão do que eu tenho pessoalmente. Porque falam que é muita luta, eu falo, não é luta. Eu não vejo como luta. Eu vejo como um propósito também fazer. Eu quero dar continuidade de ser um exemplo para meus filhos, de capacitação, de superação, de ser resiliente. Quero honrar a vida da minha esposa, honrar a vida dos meus pais, fazendo jus a tudo que eles também fizeram por mim. E quero transformar o máximo de pessoas possíveis. Essa é a minha missão, esse é meu propósito. Não pode ser que eu abra 2, 3 Vox, possa ser que eu expanda ainda mais esse processo de conhecimento e bagagem, porque um dia esse conhecimento transformou minha vida, e até o Ike falou uma vez, nós somos o maior ativo a ser investido. Então, para você que está nos ouvindo, você é o maior ativo a ser investido. E invista muito em você, porque loucura é querer estar diferente fazendo o que sempre foi feito. Então não adianta você reclamar da sua vida se você não tem os resultados. Eu ouvi uma vez de um coach que ele falou que tudo bem, fica tranquilo, cada um tem a vida que merece. É uma frase que dói, uma frase que mexe, mas é verdade. Você tem a vida que você merece. É isso mesmo. Então, se você quer mudar, muda sua mente que você vai mudar seu mundo. Busca ferramenta, invista em você, invista em conhecimento, invista em bagagem, que aí você vai sair do ponto que você está e você vai para um outro ponto. É impossível você ter os mesmos resultados. É impossível. Então, cara, a minha vida está baseada em me preparar cada dia mais e mais para conceder a sorte no meu colo. Por isso que eu falo que eu sou muito sortudo. Eu quero que a sorte caia no meu colo, mas para que ela caia no meu colo eu preciso estar preparado, porque senão é injusto eu cobrar até de Deus isso. Eu não posso cobrar de Deus aquilo que eu não estou preparado para receber. Então eu me preparo para que Ele possa abençoar e aí eu possa cultivar e possa multiplicar dentro desse processo. Vou fazer mais uma aqui antes da gente ir pro nosso final. A gente vai fazer um bate-bola com você. Beleza. Mas, cara, que conselho você daria? Porque hoje, 2025, nós falamos muito isso, né? Mas que 2025 seria um ano desafiador, Uhum, né? Para muitos que estavam já aí na pegada, você já vem para 6 anos, cara. sim. E conselho você daria para essa galera aí que está querendo começar, Uhum. está buscando fazer algo, está sendo bombardeado aí com essa mídia e está travado em começar? Que conselho você daria para essa galera aí? Ó, existe um conceito que é o seguinte: todos os anos, em todas as gestões de políticas, em todas as mudanças de presidência, todo mundo acha que vai ter crise. Cara, a crise faz parte, crise gera oportunidade. Então, eu falo que o meio que você tem para realizar os seus objetivos, sair do ponto que você está e construir uma nova história é se preparar. Foi igual foi falado aqui. Porque pode existir crise aonde for, cara. Pode existir qualquer circunstância. Mas os melhores preparados, eles vão sobressair sobre esse processo. Certeza. Porque a grande maioria vai ficar reclamando, a grande maioria vai ficar murmurando, muitos não vão tentar fazer. E aí, quando você se prepara, você tem as ferramentas que a necessidade traz. Você tem a necessidade, você tem as ferramentas que o consumidor, que o novo cliente, que a pessoa, que o mecanismo precisa. E aí, quando você tem essas ferramentas porque você se preparou antes, aí você vai sair na frente. Rápido, tem a história do vendedor de chinelo, né? Vendedor de sapato. Cara, a indústria foi lá e mandou um cara para ir lá para a África para poder vender sapato. Chegou lá na África, o cara chegou lá, pelo amor de Deus, pode mandar minha passagem de volta. Você tá maluco? Aqui ninguém usa sapato. Aqui ninguém vai comprar, aqui ninguém pode fazer. Beleza. Mandou o cara embora. Aí ele mandou um cara inexperiente para viver o mesmo processo lá para a África. O cara de imediato pegou o telefone e ligou pro patrão. Triplica a produção, faz o escambau A4. Ele era muito dedicado, muito comprometido, porque estava iniciando e não via as dores do mercado. Aí ele pegou e se preparou, foi lá, olhou uma oportunidade.
Então, é a visão. Se você ficar olhando que vai estar tudo muito difícil, muito complexo, vai ser muito desafiador, assim vai ser. Agora, se você se preparar, se condicionar, buscar ferramentas, novas habilidades, como melhor ativo você investir em você, você vai ter o que a maioria não tem. E quando você tem o que a maioria não tem, você vai ter o resultado que a maioria não tem condição de ter. Cara, ninguém segura quem quer mudar de vida. Ninguém, meu amigo. Ninguém. Ninguém. Eu saí de um jovem, de um rapaz Crise dos na 30 crise dos bateu. 30, sem muita condição, sem ser uma família tradicional, para conversar com o Eike Batista da vida, cara. Pra estar lá com um dos caras mais importantes que o Brasil teve, e teve outros processos também. Hoje eu faço parte do conselho da Vox. Recebi alguns convites que eu entendo que foi olhando para mim, me capacitando e me desenvolvendo, eu comecei a criar as oportunidades que eu precisava. E quando eu criei as oportunidades que eu precisava, ninguém me segurava. Então tá aqui, ó. Pronto. Muda sua mente, muda seu mundo. Isso aí. Simples assim. E mais 6 anos vão passar, né, Leandro? Porra, e é assim, ó. E é rápido. 6 anos, 10 anos vão passar. E a pergunta que fica aqui é, primeiro, por quem você faz, por quem você vai continuar fazendo e quem são os principais motivos do seu legado. Eu acho que isso é uma lição que deixou muito aqui pra gente hoje, né? E para finalizar esse nosso episódio, vamos fazer um bate-bola. Então, a primeira pergunta: quais são as pessoas que o Leandro tem como referência? Principais pessoas, Jesus Cristo, maior líder de todos os tempos, e esse cara para mim é genial. Eu tenho meu pai, que mesmo na dificuldade, né, intelectual, é um cara que sempre sustentou meu pai e minha mãe. Eu tenho o Luiz Fernando Câmara, CEO, um cara formidável empreendedor, e aí nisso o Ike Batista como referência, e também, cara, o Leandro. O Leandro como referência, porque eu sei de onde eu vim e as lutas que eu precisei ter para chegar onde eu tinha que chegar. Então eu me vejo como uma grande referência. Quem é o maior comunicador de todos esses que você falou? O maior comunicador desse daqui, para mim hoje, é Jesus Cristo. É o cara que lá atrás ele já fazia o que tinha que ser feito. Ele trazia é o famoso, faziam perguntas para ele e ele respondia com uma própria pergunta para fazer o cara pensar. Então não tem um cara comunicador maior do que ele para mim. Não existe. Leandrão, um livro de cabeceira, um ou dois? Como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie, em cima disso. Mas pode parecer meio clichê de religiosidade, mas acho que o manual, como a Bíblia, Instrumento, né? não existe. Não existe. Ela te fundamenta em tudo. Boa. Leandro, eu acho que essa vai pensar muito, né? Um treinamento que mudou a sua vida. Treinamento de comunicação. Cara, muito simples. Vox to You é a maior da América Latina, então não é porque eu sou franqueado. Indicaria se eu não tivesse como dono da Vox to You. Cara, o Luiz foi muito assertivo em criar essa metodologia. O cara foi um gênio, um gênio. Por isso que eu tenho uma admiração mútua por ele. O cara foi um gênio em trazer um conceito que estava aí, entender que era uma grande necessidade que todo mundo precisa, e ele trazer como um processo de desenvolvimento. Então, a comunicação, ela é fundamental. Como eu disse aqui, 70% da população brasileira, 85% da população mundial tem dificuldade de falar em público. Então, se você quer ter resultado na sua vida, na sua carreira, saiba se comunicar. Então, vai fazer um curso de comunicação. Tem muitos outros. Aí você vai fazer um curso de coach, PNL, que é fundamentado para cá. Mas se você tiver tudo, mas não souber comunicar, não vai valer de nada. Então, faça um curso de comunicação. Boa, boa. Agora é a última, né? Cara, falamos aqui de negócios, falamos de comunicação, falamos de família. Resume quem é o Leandro em uma frase. Um cara resiliente. Eu ouvi isso de pessoas também de fora, até por todas as situações e lutas que a gente vive, né? E aí teve um dia uma pessoa que falou, cara, eu não sei como é que você consegue dar conta, porque você passa por tantas situações e tantos desafios, e na hora que nós olhamos para você, você tá sorrindo, você tá aí firme. Nós tivemos até uma reunião semana passada com todos os franqueados e gestores, líderes, a gente tem, toda quarta-feira tem essa reunião. E aí um dos meninos que assumiram a diretoria falou, cara, chama o Leandro que vocês vão entender um dos maiores processos de resiliência na vida é conversando com esse cara. E o porquê que eu tenho resiliência? Cara, é a única alternativa que eu tenho. Pesado, hein? Desistir
Exato. Não é o meu propósito. Eu não nasci para desistir. Quem morreu por mim não morreu para me desistir. Quem pagou o preço não pagou o preço para me desistir. Mas até isso me impacta muito, porque eu tenho quem depende de mim. Os meus filhos olham para mim para não se desistir. Tanto o mais velho quanto do meio na sua necessidade, que eu falo que o Mateus, diante de todas as dificuldades que ele passou, cara, ele já foi com menos de 10% de chance de vida, e o moleque tá com 9 anos, já foi várias vezes para UTI, várias vezes falaram que ele não ia sair, ele tem uma vontade de viver extraordinária. Eu me falo, olhando pro Pedro, pro Mateus, pro Arthur, pra minha esposa, pra minha família, cara, eu não posso desistir. Então olha lá na câmera e manda um recado para eles. Já falando, ó, primeiro é por mim, eu faço por mim. Mas mais importante do que tudo é fazer por vocês, para que vocês possam ter a vida que vocês mereçam ter. Então nós trabalhamos hoje, nós condicionamos hoje, nós lutamos hoje para a gente viver um amanhã melhor. Só que eu construo no hoje. Daqui 2, 5 e 10 anos, ele é referência do que eu faço ou deixo de fazer, e invisto ou deixo de investir hoje. Então que isso sirva para a sua vida como telespectador, que seja para a vida de vocês. Faça uma construção muito bem feita hoje, que é garantido daqui 2, 5 e 10 anos você viver o que você merece viver. Até porque você merece ter sucesso. Muito O que bom, você muito achou? bom. Incrível, incrível, Leandro. Obrigado. Obrigado por essa história de superação, história de não dar desculpas, porque assim como alguns empresários que nós temos do privilégio de sentar, você é um cara que tinha todos os motivos para desistir. Uhum. É um cara que teve dificuldade, é um cara que tem tem seus filhos e você usa isso como combustível. Sim. Tem sua esposa que enquanto você está na corrida, ela está lá, quando ela está É. correndo, você está tá lá com os meninos. Ela é agarrada. Você teve uma pandemia no meio, Sim. você não tinha dinheiro para investir e você está aqui hoje contando essa história. Então, obrigado. Esse foi mais um Papo de Negócio, foi mais um momento especial onde nós podemos juntos contar a história e aprender com empresários de sucesso. Então, não deixe de nos seguir, não deixe de deixar seu like, não deixe de escrever e faça algo para aquela pessoa que você gosta. Indica. Manda esse conteúdo para aquelas pessoas. Nos sigam o Vox to Will, sigam o Leandro, sigam o Marcos, né? Porque sem dúvida, se você parar 2 minutos para ouvir o Leandro, para ouvir a história, você vai entender quais são os motivos que levaram a chegar ao sucesso e você vai destravar alguma coisa em você. E não poderia deixar de falar que esse é mais um episódio que nós estamos aqui, né, sendo apoiadores do Famílias Raras. É para isso que nós fazemos. E eu gostei muito, né, quando você falou vozes, né, com propósito, você veio para dar voz. Famílias Raras também é uma ONG, um instituto, né, liderado pelo André, pela Marina, que veio para dar voz a famílias que precisam ser ouvidas. Então é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado por esse papo. Obrigado, Marcão. Mais um pancada. Bora. Vai ser meu mentorado, viu? Opa. Meu mentorado. Bora. Prazer em contribuir com vocês aí. Fico muito feliz. Bora, show.